Tem um peso específico que aparece depois dos 40 e 50 que ninguém te preparou para carregar. Não é o peso da idade, não é o peso das responsabilidades que cresceram com os anos, é o peso de tudo que você acumulou, tentando ser o que os outros precisavam que você fosse. Décadas agradando, cedendo, explicando, correspondendo. Décadas construindo uma vida que coube em todo mundo, menos em música, você. E agora o corpo avisa, a mente cobra. E uma voz interna que você foi ignorando por anos começa a falar mais alto do que tudo ao redor. Eu sou o Mongiel e neste ensinamento eu vou compartilhar 5 coisas que você precisa eliminar para finalmente viver com leveza, dignidade e paz, música, depois dos 40 e 50. Não para virar alguém novo, para voltar a ser você. Sem tudo aquilo que te drenou por tanto tempo. Antes de darmos início, inscreva-se no canal Agora Música e ative o sino de notificações para caminhar ao meu lado nessa jornada de consciência e transformação. Agora, antes de qualquer coisa, preciso que você faça algo simples. Pare por um momento, respire fundo e me responda com honestidade. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente leve? Não eufórico, não empolgado, leve. Aquela sensação de acordar sem o peso de nada que não é seu. Se você precisou pensar por mais de alguns segundos para responder, este ensinamento é para você. Os filósofos estoicos sabiam isso há mais de 2000 anos. Epiteto dizia que não é livre quem tem muito, mas quem não depende. Marco Aurélio alertava que a paz não nasce do mundo externo, mas da forma como você escolhe se relacionar com ele. Felicidade depois dos 40 e 50 não é música, é euforia, não é conquista barulhenta, é alívio. É acordar sem a ansiedade de provar. É dormir sem o peso de corresponder. É viver sem carregar pessoas, culpas, música e expectativas que nunca foram realmente suas. O que você vai ouvir agora não são promessas, são verdades que libertam, mesmo que incomodem no início. Música, mas antes de chegarmos às 5 coisas, preciso compartilhar algo que me deixou genuinamente feliz nos últimos dias. Muitas pessoas tiveram acesso à jornada de cura interior de 30 dias recentemente e eu já recebi dezenas de relatos de pessoas que em poucos dias dentro do processo já começaram a notar mudanças reais. Uma leveza, música, que não sentiam há anos, uma clareza sobre o que precisava ser soltado, uma paz que chegou de dentro para fora, sem que nada externo tivesse mudado ainda. Isso me toca profundamente, porque é exatamente para isso que a jornada foi música criada, para trabalhar camada por camada o que ficou acumulado por anos dentro de você. Se você ainda não acessou, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. 30 dias, um processo passo a passo para quem está pronto para começar a soltar o que já cumpriu o seu papel. Agora vamos ao coração deste ensinamento. A primeira coisa a eliminar é a necessidade de agradar. Desde cedo você foi treinado para isso, não como escolha, mas como condição de aceitação. Música, ser educado, ser compreensivo, ser disponível. Engolir desconfortos para manter a harmonia, ceder para evitar conflito, ficar calado para não decepcionar. E sem perceber, você começou a confundir bondade com submissão, educação com autoabandono. Depois dos 40 e 50, a conta chega. Você olha para trás e percebe que ajudou mais do que foi ajudado, se deu mais do que recebeu, se explicou mais do que foi compreendido e se moldou mais do que foi respeitado. O problema não foi se importar. O problema foi se importar mais com os outros do que consigo mesmo. Epicteto era implacável nesse ponto. Dizia que quem vive tentando agradar vive em dívida constante. E essa dívida não aparece no banco, aparece no corpo, na mente e na alma. Culpa crónica, ansiedade silenciosa, ressentimento contido, exaustão emocional que não tem nome, mas tem peso. Existe uma diferença brutal entre bondade e autoanulação. Bondade nasce da escolha. Autoanulação nasce do medo. Medo de desagradar. Medo de rejeição. Medo de ser visto como egoísta. Medo de ficar só. Eliminar a necessidade de agradar. Não te torna frio, te torna íntegro. Você passa a ajudar quando quer, não quando é coagido. A dizer sim, com presença e não sem culpa. A ser gentil porque escolheu, não porque precisava ser aceito. Marco Aurélio escrevia: não perca o que resta da sua vida, tentando viver a vida de outro. Depois dos 40 e 50, felicidade começa quando você entende isso. Você não deve explicações para quem se beneficia do seu esgotamento. Vá nos comentários agora e escreva: eu escolho viver com integridade e não música com aprovação. Amém. A segunda coisa a eliminar é a comparação. Música, você não acorda mal, você fica mal depois de olhar. Olhar a vida de alguém mais jovem, olhar quem ganhou mais, olhar quem parece ter feito tudo certo enquanto você sente que ficou para trás. E então surge o pensamento mais corrosivo que existe: música, depois dos 40.
Eu já deveria estar em outro lugar. Essa frase destrói mais pessoas do que o fracasso real, porque ela não avalia a realidade, ela nega o caminho vivido. Os estoicos chamavam isso de erro de julgamento. Você não está comparando vidas, está comparando recortes. O seu cansaço real contra o palco editado do outro. O seu processo invisível contra o resultado exibido. Música, cada vida tem ritmo. Cada pessoa tem atrasos invisíveis. Cada trajetória carrega pesos que não aparecem na foto. Comparar-se com alguém mais jovem é ignorar isso completamente. O estoicismo desmonta a comparação com uma pergunta simples. Isso depende de mim. A idade não depende, o passado não depende, o ritmo do outro não depende, mas sua música, postura hoje depende. Suas escolhas agora dependem, sua integridade daqui para frente depende. A comparação te puxa para fora do presente e tudo que te puxa para fora do presente rouba sua vida real. Você não está atrasado. Você está onde suas escolhas te trouxeram. E isso não é sentença, é ponto de partida. Quando você solta o já deveria ter sido algo muda por dentro. A inveja vira foco, a frustração vira ajuste, a pressa vira clareza. E esse é um dos trabalhos mais profundos que a jornada acompanha ao longo dos 30 dias, dissolver esses padrões de comparação que foram se instalando por décadas sem que você percebesse. A terceira coisa a eliminar são as relações que te mantêm preso ao passado. Uma das maiores armadilhas emocionais depois dos 40 e 50, música, não é o fracasso, é o passado alheio projetado sobre você. São pessoas que não convivem com quem você é hoje. Convivem com a versão antiga que ficou confortável para elas. Lembram seus erros antigos, suas fases confusas, suas quedas e fazem isso não por maldade explícita, mas porque isso mantém a hierarquia invisível. Enquanto você muda, cresce e amadurece, elas continuam te tratando como alguém que já não existe. O estoicismo é direto sobre isso. Quem te mantém pequeno não merece acesso. Não porque você é superior, mas porque você não é mais o mesmo. Muitas amizades depois dos 40 não são música mais vínculos, são hábitos emocionais. Você continua ali por costume, por memória, por medo de parecer ingrato, mas toda vez que sai desse contato, algo em você se contrai. Você volta menor, mais inseguro, música mais preso ao que já superou. O estoico não confronta, não acusa, não cria cena. Ele reduz o acesso. Menos presença, menos intimidade, menos explicações. Não por rancor, mas por lucidez. Música à distância também é uma forma de respeito consigo mesmo. Você não deve lealdade a quem só respeita quem você foi quando isso te aprisiona hoje. Isso não é abandono, é autopreservação. Escreva nos comentários, eu não explico quem me tornei para quem só respeita quem eu fui. Amém. A quarta coisa a eliminar é o medo de ficar só. Poucos medos são tão silenciosos e tão dominantes depois dos 40 e 50 quanto esse. Não é só medo de solidão, é medo da velhice sem plateia, medo do silêncio, medo de não ser escolhido outra vez. Esse medo faz pessoas maduras aceitarem relações medíocres, companhias vazias e presenças que drenam mais do que oferecem. Muitos relacionamentos depois dos 40 não nascem do amor, nascem do pânico de dormir sozinho, de não ter alguém para ligar, de não ser desejado novamente. E então a pessoa aceita menos respeito, menos presença, menos verdade, desde que não esteja só. Seca dizia que ninguém é livre se precisa de alguém para se sentir inteiro. Autossuficiência no estoicismo não é isolamento. É não precisar implorar por presença. É saber ficar consigo mesmo sem se abandonar. O problema não é a solidão. O problema é nunca ter aprendido a habitar o próprio silêncio. No silêncio, a mente desacelera, a identidade se fortalece, a necessidade de aprovação enfraquece. Você percebe algo poderoso. Você não é vazio. Você só estava distraído demais com os outros para se escutar. Uma casa vazia assusta no início, mas uma casa tóxica nunca dá descanso. Música, depois dos 40 e 50, felicidade não é ter alguém a qualquer custo, é não precisar de alguém para se sentir digno. Quando o medo de ficar só vai embora, só ficam as relações que fazem sentido. A quinta coisa, a eliminar, é o excesso que você ainda chama de vida. Depois dos 40 e 50, o corpo já não tolera excessos, a mente já não suporta ruído inútil e a alma não aceita mais viver apertada. Muitos erram ao acreditar que felicidade ainda é acumular. Mais pessoas, mais compromissos, mais versões de si mesmo para agradar. Mas o estoicismo ensina o contrário. Felicidade madura é subtração consciente. É perceber que boa parte do seu cansaço não veio da idade. Veio de anos carregando o que já não fazia sentido. Menos pessoas, mas mais verdade. Menos ruído, mas mais clareza, menos culpa, mas mais dignidade.
O estoico maduro entende que não é o mundo que precisa ser mais gentil, é você que precisa ser mais seletivo. Onde fica, com quem fala, o que tolera, o que já cumpriu seu papel e pode ir. Isso não te torna frio, te torna inteiro. Amargo é quem envelhece ressentido, preso a histórias antigas, culpando o tempo e as pessoas. O estoico envelhece diferente, envelhece mais leve, porque aprendeu a soltar sem ódio, a encerrar sem barulho, a seguir sem carregar o que já morreu. Felicidade depois dos 40 não grita, não se exibe, não precisa provar nada. Ela aparece quando você reduz o excesso, honra seus limites, escolhe paz em vez de orgulho e dignidade em vez de aprovação. E então você respira melhor, não porque tudo ficou perfeito, mas porque nada mais te sufoca. Agora, você tem diante de você uma escolha clara: continuar carregando o que já cumpriu seu papel, a necessidade de agradar, a comparação que corrói, as relações que te mantêm pequeno. O medo de ficar só. Ou decidir que chegou a hora de soltar. Não de uma vez, não gesto heroico, mas dia após dia, camada por camada, com a consistência de quem entendeu que leveza não é um destino, é uma prática. A jornada de cura interior de 30 dias foi criada exatamente para acompanhar esse processo, para te guiar na dissolução do que ficou acumulado por anos. Trabalhando por dentro o que nenhuma decisão externa consegue alcançar sozinha. Os relatos que chegam mostram que em poucos dias algo já começa a se mover. Uma leveza que parecia distante, uma clareza que não aparecia há anos, uma paz que não depende de nada externo para existir. O acesso está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Comece hoje, porque o processo começa no momento em que você decide. Para selar este momento, vá nos comentários e escreva com toda a convicção que existe em você. Eu escolho viver leve, solto, o que já cumpriu seu papel e caminho com paz e dignidade daqui para a frente. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está carregando mais do que deveria. Às vezes, uma única verdade no momento certo muda o ângulo de uma vida inteira. Eu sou o Monge Kael. Fique na paz absoluta e confie que soltar música não é perder, é finalmente começar a ganhar o que sempre importou. Amém. M.